O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem sensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós. Pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que vai acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Meus amados irmãos e irmãs, com estas palavras, que são palavras de salvação e que ao mesmo tempo nos convida à vigilância, à oração, esse tempo do Advento, que é um tempo que nos prepara passo a passo para vivermos as alegrias do Natal, isto é, do nascimento do Filho de Deus. E fazermos esta experiência de espera, de Advento, requer da nossa parte muita sensibilidade, para percebermos os sinais de Deus na nossa vida, como também na própria história humana, história da salvação. Deus nos fala através da sua própria revelação, das Sagradas Escrituras. Fala também a nós, por meio dos sinais de nossos tempos, nos fala ainda através da comunicação interpessoal, da qual os filhos de Deus precisam se esforçar para viverem em comunhão. Um dos maiores desafios, não somente a humanidade está passando, mas, de modo muito particular também, é o desafio do silêncio interior, da escuta da mensagem de Deus para cada um de nós. Meus amados irmãos e irmãs, a vigilância, a espera, não nos tira a capacidade do movimento em si. A esperança, ela deve nos lançar para uma vida mais dinâmica.
Não podemos esperar a vinda do Senhor de braços cruzados, parados, estáticos, mas em movimento, em ação, em oração. Se já é um desafio para nós, adultos, quanto mais para as crianças, que requer da parte de seus pais todo este cuidado, todo este zelo necessário para que elas possam também fazer a experiência de Deus. É certo que as crianças são mais sensíveis à mensagem de Deus, por conta da obediência aos pais, que levam também, por sua vez, temer ao próprio Deus, ao invés de amá-lo. É muito comum na educação dos filhos mensagens como estas: não faça isso porque Deus não gosta, não faça isso porque Deus castiga. E a criança vai crescendo, ao invés de amar a Deus, ver um Deus punitivo, quando na verdade todo esse processo pedagógico requer todo um cuidado, levar as crianças a amar a Deus desde o ventre materno. Pois já no ventre materno, a criança, ela sente, ela percebe o carinho dos pais, aquilo que se diz, embora não tendo uma compreensão como deveria ter, mas a criança é sensível, seus ouvidos são sensíveis, seus sentidos, e é necessário fazer uso destes elementos naturais para que eles possam ir além daquilo que é natural para uma dimensão transcendental, aquilo que está além desta realidade, aonde podemos dizer onde há a presença de Deus. Muito bela aquela mensagem do Papa Francisco, quando se diz, comentando a respeito do choro das crianças na igreja, que os pais não podem deixar de vir, de trazer também elas por estes motivos. Penso que é melhor ouvir o choro das crianças dentro de uma igreja de que quando elas estiverem adulto, os pais chorarem por outros motivos desagradáveis. Se você não traz a sua criança para fazer esta experiência de Deus, o que vocês estarão oferecendo a elas? Se o essencial, você corre o risco de tirar delas. Meus amados irmãos e irmãs, a responsabilidade de um pai, de uma mãe, é essencial na formação de seus filhos. A paternidade responsável, paternidade esta em que podemos contemplar nas sagradas Escrituras e na própria Sagrada Família. José não abandonou Maria, e o menino Deus, que embora não sendo dele, mas antes acolheu, cuidou, cercou de cuidado, de carinho. Paternidade esta, maternidade esta que precisa de responsabilidade, de zelo, de amor. E quando dentro do lar, dentro da própria família, se vive, se faz a experiência de Deus, a tendência é que quando
crescerem, serão pessoas de Deus. Não que as outras que não façam esta experiência de igreja doméstica não sejam de Deus, não sejam filhos de Deus. Não é isto. Mas que o zelo, o cuidado para com as coisas de Deus terão outro sentido. E é necessário, já na primeira ação de uma criança, em seus primeiros movimentos, em suas primeiras falas, falar do amor de Deus, o quanto Deus é bom. Nenhum filho, nenhuma filha goste que fale mal de seus pais. E não é diferente com as crianças que, quando ouvem falar mal de Deus, quando ouvem falar de Deus de uma maneira que elas não gostariam de escutar. E esta responsabilidade é uma responsabilidade do lar, da família. E neste contexto em que nós estamos vivenciando, que é o tempo do advento, tempo propício aos pais falarem de Deus, falarem do amor de Deus, amor este que, para salvar a humanidade, Deus teve que oferecer em sacrifício o seu único filho. Falar sobre a importância do amor, falar sobre a importância do sacrifício, da renúncia. Porque nem sempre nossas crianças, se para nós, adultos, já é um processo sofrido, desafiador, quanto mais para as nossas crianças, quando se vê em situação de dizer não para algo em que a sua vontade, o seu desejo está dizendo sim. Meu filho, não faça isso. Mas não basta dizer, meu filho, não faça isso. Diga o motivo, o porquê, as consequências. Ensinem vossos filhos para a vida, para a sociedade, para que sejam bons cidadãos e para Deus, sendo bons cristãos. O tempo é esse. É uma espera da vinda do Senhor que nos lança à ação, ao movimento. E não ficarmos só esperando a chegada do Natal para ganharmos presentes, realidades materiais que até gostamos. Mas o essencial, o melhor presente é o próprio Deus que quer nascer no coração de nossas crianças e em nossos corações também. Comece a montar o seu presépio. Padre, não tenho condições de montar o meu presépio em casa, mas você tem capacidade de preparar todo este presépio espiritual na vida da sua família, na vida de seu filho. Quando a família se reúne para rezar, para a meditação, para a avaliação da própria vida em si. Como eu estou sendo pai, mãe? De que modo acontece a minha relação, o meu relacionamento, o meu diálogo para com os meus filhos? Eu costumo estar atento às suas necessidades, procurando levá-los a compreender o que é essencial na vida delas. O meu lar, a minha família, esta igreja doméstica, de que modo eu estou construindo? E às vezes convidamos tantas situações, permitimos tantas coisas dentro da nossa própria casa,
dentro do nosso próprio relacionamento, quando o essencial nós esquecemos que é Deus. A base principal nós esquecemos. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, tenhamos um coração semelhante ao coração de uma criança, na sua sensibilidade, na sua capacidade de amar, na sua capacidade de perdoar, sentir, perceber os sinais de Deus. Só vai para o céu quem tiver um coração de criança. Às vezes até tem crianças um pouco rebeldes, porque às vezes os pais têm dificuldade na educação dos filhos, em dizer sim quando é necessário e dizer não quando algo venha trazer consequências para elas. Peçam sabedoria, peçam discernimento, peçam fortaleza para não desistir de vossa família, tampouco de vossos filhos. Lutem, cuidem, zelem por esta instituição divina, muito mais do que humana, que nossas crianças, neste dia em que a nossa igreja celebra o Sírio, juntamente com elas e com seus pais, parentes e amigos, que também contribuamos para que elas tenham segurança, sejam amadas como merecem, com respeito, com educação. Cuidemos dos nossos lares. Peçamos que Jesus, o Messias, venha ao nosso encontro, permaneça conosco, entre em nossa vida, em nosso coração, em nossa família, para vivermos alegrias do Natal que já se aproximam. Se preocupem por esta casa, este edifício espiritual, fazendo da sua vida, da sua casa, da sua história, uma manjedoura simples, humilde, para que o menino Deus possa nascer. E tudo aquilo que é de treva possa ser dizimado pela verdadeira luz, que é a luz de Cristo. A luz do Deus Salvador. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.